Olá pessoal, nessa videoaula eu vou querer fazer uma analogia entre conjuntos finitos e dimensão, mais precisamente eu vou querer trabalhar com funções entre conjuntos finitos e aplicações lineares entre espaços vetoriais de dimensão finita e essencialmente mostrar que muita coisa que vale aqui, muitas propriedades. E vamos dizer, o principal motivo dessas aplicações funcionarem, essas analogias, essencialmente vai ser uma fórmula que nós temos de dimensão. Teorema do núcleo e imagem, ou seja, dada uma aplicação de V para W com a dimensão de V igual a M, então nós temos que M é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. A mesma coisa funciona aqui. Se eu tenho duas funções de A para B, a quantidade de elementos de A vai ser igual à quantidade de elementos da imagem de F, mais algumas ambiguidades, que é onde os pontos perdem injetividade. Núcleo é o que tira a injetividade de uma aplicação linear. Então, o que quer dizer isso? Vamos fazer um ponto, vamos supor que o A tem 3 elementos e o B tem 4 elementos. Então, primeira coisa, uma função nada mais é que pegar uma seta aqui e falar qual lugar que vai. Então, vamos supor que aconteça isso aqui. Então, por exemplo, quantidade de elementos que A tem? 3 elementos. Quantidade de elementos que a imagem de A tem? 2 elementos. Onde está a ambiguidade? Tem essa seta a mais. Portanto, 3 elementos. É isso que eu quero dizer com ambiguidade. É quantas setas a mais foi no mesmo ponto. E quais são as propriedades que vamos dizer que fica praticamente tudo igual? Então, a primeira delas é o seguinte. A quantidade de elementos da imagem de A é menor ou igual a M, que é a quantidade de elementos de A. O que quer dizer isso? Para cada ponto, nós associamos outro. Para cada ponto, nós associamos outro. O máximo de elementos da imagem que eu posso associar, no caso que tem E3, o máximo que eu consigo é 3 pontos. Alguém vai estar de fora, independente de como que você arranja isso aqui. Então, quantidade de elementos da imagem é menor ou igual a M. O equivalente, a dimensão da imagem é menor ou igual a M. Onde M é a dimensão de V agora. Agora o segundo ponto. Se a cardinalidade da imagem for M, ou seja, igual o número de elementos de A, se somente se F é injetiva. O que quer dizer isso? Uma configuração dessa não pode acontecer. Cada elemento daqui vai apontar um único elemento daqui e vice-versa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não pode acontecer de 2 pontos da imagem ir no mesmo lugar, porque senão a quantidade de elementos da imagem de A vai diminuir. Ou seja, o segundo elemento tem que acontecer algo que vai para outro lugar. Então, o máximo que temos na imagem de A é 3, e se for 3 é porque cada seta foi para um lugar diferente. Então, f de A é igual a M se somente se f é injetivo. E a mesma coisa vale para a dimensão. A dimensão da imagem, ou seja, o posto de T, é igual a M se somente se T é injetivo. Tá? É só para uma correção injetiva. Um outro ponto é o seguinte, relação entre M e N. Se M for menor que N, por exemplo, com certeza F não pode ser sobrejetivo. Porque alguém tem que estar de fora. A mesma coisa vale aqui. O T nunca vai ser sobrejetivo. Por quê? Porque a dimensão do posto é no máximo M. Se o M, então, não pode pegar todos os elementos de W. A última é que as últimas duas, e essa aqui é a última mais importante, é essa aqui, que a gente vai falar nas próximas aulas. F é bijetiva, ou seja, se eu conseguir uma função entre A e B que é bijetora, então M é igual a N. Tá? Isso é o único jeito desse sentido aqui. Se eu consigo em cada elemento de A associar um único elemento e sobressaiu tudo, é que o B tinha a mesma quantidade de elementos de A. Ou seja, B tem que ter, se A tem 3 elementos e temos a função bijetora,
é porque B tem 3 elementos. Então, F é objetiva, implica que M é igual a N. O único jeito. A mesma coisa, se T é objetiva, dimensão de V é igual à dimensão de W. Teorema do núcleo à imagem. E, finalmente, vamos supor que eu estou no caso M igual a N. Ou seja, a quantidade de elementos de A seja igual à quantidade de elementos de B. Então, se F é injetiva, se somente se F é sobrejetiva. Por quê? Porque se cada elemento... Se F é injetiva, então vai ter a imagem de F vai ter exatamente a quantidade de elementos de A. Então, vamos supor que a quantidade de elementos de A seja igual a 3 e a quantidade de elementos de B é igual a 3. Se F é injetiva, a quantidade de elementos de F de A é igual a 3. Se a quantidade de elementos de F de A é igual a 3, só tem uma explicação. F de A é um subconjunto de B, ou seja, a imagem de F é um subconjunto de B que tem 3 elementos. Sabendo que o B tem 3 elementos, então F de A, ou se preferir, a imagem de F é igual a B. Foi isso que é o que está escrito aqui. E se F é sobrejetiva, é porque todos os elementos foram usados. E só existe um jeito de todos os elementos forem usados, cada seta em uma única só. Então, se F é injetiva, implica sobrejetiva, e se F é sobrejetiva, implica injetiva. A mesma situação aqui. Se T é injetiva, se somente se T é sobrejetiva. E isso aqui que vai nos interessar, essa propriedade aqui vai ser importante para a gente. Duas aplicações lineares entre espaços vetoriais de mesma dimensão, injetiva se somente se sobrejetiva. Ou seja, só o fato de ser injetiva é bijetiva. Se é bijetiva, tem inversa. E é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.